né, cheia de complicações, né, porque dentro de sala de aula nós não aprendemos sobre a verdadeira história. Nós aprendemos, ouvimos sobre os pretos que chegaram aqui em navios tráfico-negreiros e aprendemos que eles apenas estavam dentro do cultivo da cana-de-açúcar. Eles não nos passam a história verdadeira que deveria nos passar. You take the women and dress them like whores on the street. I don't dress women, they dress themselves. No, but you allow it as a norm. The fault line runs deeper even than religion. There are two ways of looking at the world, through faith and superstition, or through the rigors of logic, observation and evidence, through reason. Então, a partir do momento que você começa a entender mais da história do Brasil, você começa a entender a realidade dessa história do Brasil aqui, você começa a entender mais um pouquinho a tua vida, porque na mesma época em que os pretos são trazidos para o Brasil em navios tráfico-negreiros, os brancos, muitos brancos também sofriam vários tipos de torturas e mortes, basicamente aí no Brasil todo. Então, o que nós vemos hoje é algo assim bem complicado, porque nós temos o seguinte, nós temos uma informação bastante complicada de quem são os pretos, de quem são esses escravos. E esses escravos pretos que vieram em navio tráfico-negreiros, eles são a casa de Judá, os mesmos judeus que se encontra no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João. É o mesmo Emanuel, citado uma vez no Velho e no Novo Testamento. E é o mesmo povo do Emanuel, é o mesmo povo de Arruxo, é o mesmo judeus que estavam ali e negaram ele no madeiro. Você vê que a casa de Judá, eles clamaram para que o Salvador fosse morto e ainda pediram para que o sangue dele caísse sobre eles. O que vem acontecer quando eles são colocados 62 anos depois da morte do Salvador dentro do navio tráfico-negreiro. Os navios tráfico-negreiros, igualmente como os navios tombeiros, eles trazem esses pretos que são chamados de negros, mas que são a casa de Judá. Então eles são chamados para cumprir uma profecia de Deuteronômio 28, de Levítico 26. Eles não teriam noção de que eles viveriam todo aquele castigo anunciado por Moisés, que eles não acreditavam que iria acontecer, porque a casa de Judá ela era formada de tribo de Judá e tribo de Benjamim e metade de Levita, ou seja, as três principais tribos de autoridades, de onde saiu reis e sacerdotes, foi os que ficaram dentro de Jerusalém aguardando aquele momento de Yahushua vir, mas eles não vão aceitar a vinda do Salvador. Muitas são as informações que desses pretos aqui no Brasil, o que eles passaram, o que eles viveram, muitas situações foram cooperando para que os pretos no Brasil eles viessem a viver realmente uma vida que eles não conheciam lá em Jerusalém. Foi muito dura, né? Eles pensavam assim, mas nós não vamos conseguir sair disso aqui, porque quando eles chegam em navio tráfico-negreiros, eles não têm noção nem de onde eles estavam, né? Eles não sabiam, eles não tinham essa visão. Várias vezes Isaías avisou, várias vezes Moisés avisou, os profetas foram enviados, não só a casa de Judá, mas todas as 12 tribos como um todo, de que se eles não fizessem a vontade do Criador, o que iria acontecer? Eles iriam para a terra de Canaã. Eles não iam deixar de entrar na terra de Canaã, mas eles não iriam entrar por bênção, iriam entrar por maldição. O fato das 12 tribos terem pecado não impediu que eles entrassem na terra de Canaã, que é a América.
toda a América é terra de Canaã, toda a América, tanto a América do Norte como a América Central, como a América do Sul, todas elas são terra de Canaã. Não é que aqui se chama Canaã. Tá? Quando fala terra de Canaã, as pessoas pensam que é para dar um nome de Canaã à América. E não é. A terra de Canaã é a terra que não tinha nome ainda na Bíblia, mas de Canaã, que era um povo de Cã. Então, quando a gente lê a Bíblia e não associa a história bíblica com a história geográfica atual, então muitas vezes as pessoas elas pecam e dizem, eu vou para Canaã. Tem até uma música, caminhando eu vou para Canaã, mas é uma música errada, porque ali, em nenhum momento ninguém vai para Canaã, né? Canaã foi o povo que foi impedido de entrar nessa terra por causa de Cã. Então, dizer que vai para Canaã é muito errado, ninguém vai para Canaã. O nosso povo vieram para a terra que seria de Canaã, por isso, terra de Canaã. Eu não vou procurar dela, eu quero que ela procure por mim. Todo mundo tá sabendo, sempre fui um bom rapaz. Não vou à procura dela, perfil, eu sou de correr atrás. Mas eu sei. E as tripulações dos nossos navios? Os fortes foram ainda mais úteis para o desenvolvimento do comércio de escravos. A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França e Dinamarca, começaram a fazer dinheiro neste comércio. Os navios deixavam os portos europeus carregados de armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e produtos de luxo. Os bens eram trocados na costa africana por homens e mulheres feitos prisioneiros. Eles eram então vendidos no Novo Mundo e forçados violentamente à escravidão. Esses barcos seguiam depois pelo Caribe ao longo da costa atlântica da América do Norte, antes de voltarem para a Europa carregados com açúcar, café, algodão, cacau, metais preciosos e outros produtos. Outros barcos praticavam esse comércio ligando a África às Américas, especialmente o Brasil. Comerciantes, banqueiros, seguradoras e donos de navios tinham lucros fabulosos. O mesmo modelo econômico que foi usado desde o início do século VI até o início do século XX foi o centro do comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano. O livro de 4 Esdras mostra perfeitamente esse momento em que o povo eles vêm para a terra de Canaã. É muito forte essa passagem do livro de Esdras. As faculdades elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de informação, nem aqui no Brasil, nem lá fora, na Europa, na Ásia, na África. Apesar de ter vários pontos do mundo que ainda não se venderam para esta elite que se encontra aí tomando conta de todas as informações que não chegam até a nós em sala de aula. Então o problema hoje na sociedade é isso, como que as pessoas vão parar para analisar, como elas vão parar para entender esse processo que cada vez vai se formando de esconder a história do nosso povo. Tanto que se você pega a história do povo preto no Brasil chamado negros, que são a casa de Judá, então você também vai ter os astecas mais índios, que os professores mentem dizendo que é uma civilização extinta. As nossas crianças aprendem errado isso. Porém, quando você vai estudar sobre a história do Brasil, dos astecas mais incas, você descobre que tem astecas ou maia ou incas até dentro da tua casa. De repente, aonde você está me ouvindo, dos 4 cantos desse nosso planeta, não só no Brasil, você pode ser um asteca, você pode ser um maia, você pode ser um inca. E se você for branquinho, você pode ser um povo da igreja, que a igreja não quer dizer templo, quer dizer um povo unido da linhagem de Jafé. E temos também o povo preto de Cã, que são nossos irmãos, que é representado pelo Criador como etíopes e egípcios. Tudo que você vê hoje de nações, né, essas nações que se construíram a partir da Segunda Guerra Mundial, são